Nos benchmarks, a gente vê que tiveram melhorias significativas comparando o Opus 4.1 com o Opus 4.5. Mas comparando os concorrentes do mercado, o Gemini 3 e o GPT 5.1, a gente vê que em alguns benchmarks vai ter uma diferença um pouco relevante. Por exemplo, aqui na verdade bem relevante, a RCI de i2, é uma diferença de 6 pontos percentuais praticamente para o Gemini 3, mas nos demais benchmarks as diferenças estão em alguns pontos percentuais quando vira ponto percentual, às vezes é menos do que um ponto percentual. A partir disso, a gente vai analisar o ponto mais importante para a gente, que é solopreneur, né, o desenvolvedor que está desenvolvendo um projetinho pessoal próprio, que é o preço. É onde sempre pegou nos modelos da Anthropic. Eu sou o Vini e tenho mais de 17 anos de experiência desenvolvendo software, e esse é um recorte da live que acabou de acontecer sobre o Cloud Opus 4.5, que está bem interessante. Aqui eu vou analisar os benchmarks, preços e muito mais. Já chega deixando aquele like maroto e bora pro conteúdo. O Opus 4.5, eles fazem um recorte aqui, tipo é um recorte de 70 até 82. O que a gente vê? O Opus 4.5 lá em cima, com 80,9%. Em seguida, você tem o GPT 5.1 Codex Max com 77,9%, seguido de Sonnet 4.5, seguido de GPT 5.1, em seguida Gemini 3 Pro e em seguida Opus 4.1. Chama a atenção de vocês que não é tão discrepante assim igual parece. A gente está falando de 3 pontos percentuais do GPT 5.1 Codex Max para o Opus 4.5. Só que aqui nesse gráfico, na maneira como eles deram esse zoom, fica parecendo uma coisa muito discrepante, fica parecendo que o Opus 4.5 está muito à frente. É um recorte, tenham isso em mente. Beleza? O que é o SW Bench? Eu lembro para vocês que o SW Bench é um benchmark que ele vai validar quão bom é um modelo de LLM em resolver problemas de um repositório de código já existente. Não é para criar código do zero necessariamente, é para pegar uma base de código já existente, pegar um bug real daquela base de código e resolver. Então aqui ele é o disparado nesse gráfico, mas ele está 3 pontos percentuais à frente do segundo colocado, que é uma diferença interessante. Mas eu lembro a vocês que o GPT-5 ele estava com 74%, o 5.1 foi para 76,3% e o 5.1 Codex Max, que lançou semana passada, ele está com 77,9%. Então, gradualmente, a OpenAI também está alcançando bons resultados aqui nesse benchmark. Lembro também a vocês que esse não é o benchmark mais importante. Ele é um dos benchmarks, ele é o mais utilizado, mas ele não é o mais importante, porque a discrepância entre esses hoje aqui, desses todos que estão nesse gráfico aqui atualmente, na prática, o que diferencia um ser melhor do que o outro não está sendo mais o SW Bench. Está sendo a capacidade de seguir instrução e a capacidade de interagir com linha de comando. O que mais chama atenção nas primeiras impressões aqui? Tirando, né, o CEO do GitHub, o Windsurf, falou, tá, falar é fácil. Vamos ver na prática? Na prática é o seguinte, de todos os benchmarks que eles quiseram selecionar, porque não são todos os melhores, mas sim daqueles que foi conveniente para eles trazerem para mostrar aqui, a gente vê o Opus 4.5 vencendo na maioria deles, perdendo somente no GPQ-A Diamond, que é o Reasoning a nível de graduação, onde ele está mais ou menos quase 5 pontos percentuais, não, quase 5 pontos percentuais atrás do Gemini 3, e a gente vê ele também aqui perdendo para o GPT-5 no Visual Reasoning e perdendo também no Multilingual Q&A, perdendo por 1 ponto percentual do Gemini 3. Isso aqui é praticamente muito pouca diferença para a gente falar que um é melhor do que o outro. Isso aqui não vai dar um impacto real, principalmente para você que é um AI coder, que desenvolve software com AI código. Não vai ser uma diferença tão grande. Mas nesses outros aqui, esse aqui é interessante e esse é importante da gente avaliar. O Agentic Terminal Coding, ele é um benchmark que vai avaliar a capacidade daquele modelo de interagir com o terminal. E isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando de CLIs. E antigamente, o Opus 4.1 estava bem atrás do mercado, ele estava com 46,5%. Agora deu um salto muito significativo para 59,3%. Eu já explico tudo isso, porque que isso importa. E aqui a gente vê que o comparativo concorrente deles, o GPT 5.1, está com 58,1%. Essa é uma informação importante se guardar também. Gemini 3 Pro, 54,2%. Então, nessa nova leva de modelos de LLM, nessa reta de novembro, todos eles bateram a marca de 50%, com um destaque importante para o Gemini 3 Pro, que chega uma marca bem diferente do que ele vinha antes, nem
participava dessa brincadeira, e agora o Opus 4.5, assim, 5 pontos percentuais acima. Percebam que não vai ter nenhum benchmark que a diferença percentual vai ser muito discrepante, tá bom? Guardem essa informação que ela é importante. No Agentic Tool Use, isso aqui é muito interessante também. Isso aqui mede a capacidade do uso agêntico de ferramentas, tá? Que é o T2 Bench, que é o benchmark de telecom. Ele vai medir a capacidade do modelo de usar ferramentas. Então, você vai falar, olha, leia um arquivo, edite um arquivo, mais ou menos essa capacidade que o LLM vai ter. E nesse ponto aqui, a gente vai ver também coisas bem interessantes. Hoje em dia, a maioria dos modelos já estão no nível muito alto. Você vai ver que o Opus 4.5 no Telecom ficou com 98,2%. O Gemini 3 está com 98%. Você vê o Sonnet 4.5 está com 98%. Você vê o Opus 4.1 estava muito atrás, com 71,5%. Então, comparando o Opus 4.1, que lançou outro dia, com o Opus 4.5, foi um salto gigantesco aqui. Muito bom, ponto aí positivo para o time da Anthropic de conseguir fazer esse feito aqui. É um grande salto para eles, mas em relação ao mercado, tá quase elas por elas. Em todos os benchmarks aqui não dá uma diferença de nenhum ponto percentual. É menos do que um ponto percentual, com exceção, na verdade, o Gemini 3 está abaixo aqui. E o GPT 5.1 não pontuou aqui nesse benchmark, eles não trouxeram os dados aqui. E aqui é um ponto muito importante, um grande salto para a Anthropic, ponto para a Anthropic também. Eles chegam nesse Novel Problem Solving, que é o ARC AGI 2, com 37,6%. Isso quer resolver problemas a nível acadêmico. No lançamento do Gemini 3 já tinha sido absurdo, que eles conseguiram um feito de 31%. E aqui, no lançamento do Opus 4.5, foi absurdo pra caramba também, 37,6%. Isso aqui é um grande feito. Comparado ao GPT 5.1, por exemplo, ele foi 17,6%. Então é bizarro. É mais do que o dobro do GPT 5.1 e é 3 vezes quase 3 vezes mais do que o Sonnet 4.5. Isso aqui é um grande feito, tá? Enfim, o que isso significa, galera? Vamos lá. Resumindo, análise de benchmark para a gente fazer uma marcação aqui desse capítulo inicial. Nos benchmarks, a gente vê que tiveram melhorias significativas comparando o Opus 4.1 com o Opus 4.5. Mas comparando os concorrentes do mercado, o Gemini 3 e o GPT 5.1, a gente vê que em alguns benchmarks vai ter uma diferença um pouco relevante. Por exemplo, aqui na verdade bem relevante, a RCAGI 2. É uma diferença de 6 pontos percentuais praticamente para o Gemini 3, mas nos demais benchmarks as diferenças estão em alguns pontos percentuais quando vira ponto percentual, às vezes é menos do que um ponto percentual. A partir disso, a gente vai analisar o ponto mais importante para a gente, que é solopreneur, né, o desenvolvedor que está desenvolvendo um projetinho pessoal próprio, que é o preço, é onde sempre pegou nos modelos da Anthropic. O Opus 4.1, a precificação dele era essa daqui, ó. A cada milhão de input tokens, $15. A cada milhão de output tokens, $75. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Para quem é solopreneur, para quem está investindo do próprio bolso para usar IA, isso aqui é triste. Se você trabalha para uma empresa, não está nem vendo a cor do custo de LLM, então tá tudo certo. Mas isso aqui é importante pra caramba. E era uma grande crítica, inclusive falei isso aqui também. Para a Anthropic lançar o Opus 4.5, eles precisam resolver o problema de precificação deles, que é muito ruim. Inclusive, é muito ruim quando você chega na live e não deixa o like. Então deixa o like aí pra gente, pra dar aquela moral. E aí, quem deu uma moral também foi a Anthropic. A Anthropic deu uma moral cabulosa de reduzir esse preço em 3 vezes. Então hoje, o Opus 4.5, ele tá quase o preço do Sonnet 4.5. Lembra vocês que a Anthropic tem uma família de LLMs. Essa família tem o Haiku, o Sonnet e o Opus. Nessa escala, o Opus é o maior, o Sonnet é o intermediário e o Haiku é o mais rápido e mais barato. E aí o Opus 4.5 ficou quase o preço do LLM intermediário, mas muito melhor do que o LLM intermediário. Então o nosso cenário atual é, o Opus 4.5 está 3 vezes mais barato que o Opus 4.1. Ou seja, você consegue fazer 3 vezes mais com o Opus 4.5 do que o que você fazia antes. Isso é muito bom mesmo. Parabéns para a Anthropic por ter feito essa mudança da precificação. Mais ainda, isso aqui está bem distante de uma realidade interessante para a gente. E eu comparo isso agora, a gente pega aqui o Codex, a precificação do Codex 5.1 e a precificação do Gemini 3. Então o Gemini 3, ele custa $2 de input token e ele custa $12 de output token, ou seja, é menos da metade do custo do Opus 4.5. Para um benchmark
próximo. A gente está falando que, na maioria dos benchmarks, esses dois modelos estavam muito próximos, mas a diferença de preço é mais da metade, ou seja, o Opus 4.5 é quase o dobro do Gemini 3 Pro por view. Comparado ao 5.1 Codex, aí, meus amigos, a diferença é mais ainda. A gente está falando de 1,25 dólar a cada milhão de input token para 10 dólares a cada milhão de output token. Ou seja, no output token tá até... tá bem discrepante. A gente está falando de 2,5 vezes mais caro o CloudOpus 4.5 em relação ao GPT-5 Codex, em relação ao output, e também estamos falando de 4 vezes mais caro no preço de input. Na prática, isso significa o seguinte: a Anthropic lançou um modelo muito bom, provavelmente um modelo melhor do que os outros do mercado, mas será que ele é tão melhor assim para valer a pena a gente pagar 2 vezes, 4 vezes mais nesse modelo de LLM? É isso que a gente vai testar nos próximos dias. Eu vou trazer um comparativo aqui nessa live já, que eu já deixei rodando, claro, para valorizar o seu tempo, mas eu acho que a pergunta que tem que ficar na nossa cabeça é essa. Eu sempre trago, eu não sou fanboy de nenhum LLM. Eu uso aquele que está trazendo os melhores resultados. Dos meus testes até hoje, o melhor para UI e UX disparado Gemini 3. Dos meus testes até hoje, o melhor para desenvolver sistemas grandes que já estão em funcionamento, GPT 5.1 Codex. Nos meus testes. Mas isso envolve a maneira como eu uso, a maneira como eu gerencio o contexto, a maneira como eu faço meu Spec-Driven Development, a maneira como eu escrevo meus prompts. Pode ser diferente da maneira que você usa e pode ser que você tenha resultados diferentes e melhores para o seu caso de uso com cada um desses outros modelos e tá tudo certo. Ponto preço, ele tem que ser levado em consideração, porque ainda assim, por mais que esteja 3 vezes mais barato, ele ainda está mais caro, no mínimo 2 vezes mais caro comparado ao Gemini 3 e no mínimo 4 vezes mais caro comparado ao GPT 5.1 para entregar semelhante o resultado. Lembra vocês que hoje, Gemini 3 e GPT 5.1, você não é aquele nível de LLM que você fica puto com ele e ele não faz nada. Você consegue ter ótimos resultados com ele. Talvez, no máximo, 1 ou 2 ou 3 interações para deixar pronto. Mas na maioria das vezes, e a gente já comprovou isso aqui em live, GPT-5, por exemplo, você consegue resolver coisas com one shot, com um prompt, ele consegue entregar uma coisa funcional se o seu prompt for bem feito. Ou seja, a gente vai ter que entender se realmente vai valer mais a pena a gente pagar mais caro ou não pelo Opus 4.5. O Sonnet 4.5, por exemplo, ele sempre ele tem um comportamento que eu não curto, não sei se vocês gostam, mas eu não curto, que é, eu peço ele para fazer uma tarefa. Digamos que a tarefa é desenvolver um teste unitário, ou, sei lá, adicionar um botão na tela, um formulário, ou alterar um campo de formulário, por exemplo. E aí, o Sonnet 4.5, ele vai fazer a tarefa que eu pedi, e ele vai ser proativo e vai fazer uma outra coisa que eu não pedi. Seja corrigir um erro de lint, seja fazer alguma outra coisa. Por que eu não gosto disso? Porque eu não pedi. Então os modelos, e muita gente gosta dos modelos da Anthropic por isso, tá? Muita gente gosta do Sonnet 4.5 justamente porque ele faz o que não foi solicitado. Só que, galera, no fundo, isso é alucinação de IA. Você não pediu para ela fazer, ela foi proativa, mas proatividade na resposta também é alucinação de IA. Então, quando a gente começa a esbarrar nisso, a gente entra num ponto que é o quão bom é um modelo de seguir instruções explícitas. Aí entra o IF-Bench, o Instruction Following Bench. É o benchmark que vai calcular o quão bom o modelo é de seguir instruções e se manter no plano que foi passado para ele. Para desenvolvimento de MVPs, talvez você não vai curtir os modelos que mandam muito bem no IF-Bench. Por quê? Você quer que ele seja mais proativo. Mas para desenvolvimento de software no dia a dia, continuação de desenvolvimento, evolução de sistemas já existentes, você não vai querer a IA sendo proativa, você vai querer que ela siga o seu plano que você passou. E aí, nesse aspecto, a gente entra num outro problema. A problemática é de que, tá bom, então se eu tenho que ser bem explícito, né? Aliás, se essa IA ela vai muito bem no benchmark de seguir instruções, se ela segue bem instruções, significa que se eu não passar a instrução, ela não vai fazer. É exatamente isso. Então, se você não é explícito da sua guideline de desenvolvimento, do estilo visual que você quer aplicar na aplicação, do que precisa ser feito, se você não passa em detalhes o seu plano, ela vai mandar mal. E esse é um dos motivos que tem muita gente criticando atualmente o Gemini 3 Pro. Justamente porque ele melhorou significativamente o posicionamento dele aqui nesse benchmark, ou seja, ele está melhor em seguir instruções, só que algumas pessoas querem que a IA faça mágica, ou seja, passa um prompt mequetrefe, fraco, sem contexto, sem referência, e quer que a IA se vire e seja criativa, assim como o Sonnet 4.5 é algumas vezes.
Vamos lá. Qualquer LLM, para ser usado de maneira profissional, ele precisa superar essa barreira de seguir bem instruções. A minha expectativa, não saiu o resultado ainda, mas a minha expectativa é que o Opus 4.5 ele está aqui pelo menos na casa dos 70%. Se a gente pegar o Sonnet 4.5, ele está lá atrás, 57%. E eles precisam melhorar nesse benchmark aqui também. Essa semana a gente vai fazer a live Masterclass na comunidade na quarta-feira. E a live, para quem não está acompanhando, né, a gente fez uma live inicial na quinta-feira passada, aqui no YouTube, começa no YouTube, sempre começa no YouTube, aonde eu falei sobre o ecossistema da Google, né, e aí na comunidade a gente aprofundou na ferramenta Julius, mostrei para você como é que você pode economizar rios de dinheiro usando essa ferramenta, e o objetivo nosso é seguir 3 lives, uma sequência de mais 2 lives sobre o ecossistema Google, tá? Então, o que está planejado para essa quarta-feira é uma live já sobre o ecossistema Google e pode ser que a gente dê uma ajustada para trazer talvez o Opus 4.5, caso os meus testes mostrem que ele está super relevante. A gente ajusta porque o meu compromisso é, não dá para ficar gravando curso adoidado, porque senão todo dia eu vou ter que gravar um curso novo. Mas eu quero sempre que quem anda comigo, quem está na AI Coders, esteja na crista da onda entendendo o que está acontecendo no mercado, tendo capacidade e competência para opinar nas decisões, seja da própria empresa, seja da empresa que está trabalhando, e aí sim liderar um movimento de implementação de IA. Então, se você acredita nisso e acha que faz sentido, cara, essas masterclasses que nós fazemos semanalmente, tenho certeza que vai mudar completamente o jogo para você. Eu não vou te ensinar a ficar fazendo agente de IA, não vou ficar te ensinando a integrar só MCP. Eu vou te ensinar o que realmente importa daqui para frente. Até agora, muito barulho na internet. Eu falo que tem 3 grupos, né? O grupo dos céticos é o cara que, não, IA nem é tão bom assim, né? E simplesmente ignora o que está acontecendo. Segue aí a voz de influenciadores que são muito pessimistas, só sabe falar mal, só sabe ficar aquele grupinho que não prospera, que tá sempre criticando quem tá prosperando e fala, lá, os caras usando IA, vamos lá hackear os caras. Esse grupo vai ficar para trás, já ficou. Tem o grupo dos Vibe Coders, que são pessoas visionárias, mas que estão mais interessadas em copiar e colar código, e copiar e colar prompt. Copiar e colar prompt, cara, qualquer IA hoje já consegue fazer isso. Então, copiar e colar prompt também você já ficou para trás, se você está preocupado só com isso. Agora, o grupo das pessoas que se mantêm relevantes são as pessoas que seguem os fundamentos e princípios que sempre regeram a humanidade, que são entender como é que o negócio funciona e, entendendo como é que funciona, planejar isso e orquestrar, e nesse caso, fazer orquestração de agentes de IA, com uma boa engenharia de contexto, com uma boa spec engineering. Esse é o aspecto que a gente ensina na AI Coders. Então, você vai voar, vai aprender pra caramba, muito além do que você está vendo no mercado, muito além do barulho, que muitas vezes pode te fazer acreditar que o negócio não funciona. Às vezes você vai falar, será que esse negócio aí funciona? Vai lá e testa uma ferramenta igual o Lovable e fala, isso aí que é Vibe Code? Tô fora. Isso aí eu faço melhor, claro. Que o Lovable, muita gente faz melhor do que o Lovable. Agora, e numa aplicação em produção, e no código na prática, e depois que você fez o seu MVP, como é que você vai fazer? Aí isso é onde a gente vai te guiar aqui dentro e a gente vai junto, tá? Eu não sei tudo, nunca vou saber tudo, jamais vou te falar que eu sei tudo, porque eu não sei tudo, não tem como saber tudo, mas eu sei que andar em um grupo com pessoas boas, igual a gente tem na AI Coders Academy, sempre faz a gente ir mais longe. Deixa um comentário aqui nesse vídeo que fica gravado. O que você achou dessa live? O que você achou do Opus 4.5? Você acha que ele tá melhor mesmo, não tá? Vai lá, testa o Opus 4.5 e volta aqui depois. Ou deixa um comentário de hate também, se você não gostou, tá tudo certo. Mas me ajuda a engajar aí no YouTube pro canal crescer. Valeu, tchau, tchau, aquele abraço, hein?